Olá, queridos colegas, estamos juntos mais uma vez para mais uma aula de Biologia comigo, professor Diego Feitosa, e você aí focado para passar no seu concurso, no seu certame. Gente, eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Basta manter esse foco que eu estou vendo, que você está tendo e vai dar tudo certo. Então vamos direto para a nossa aula de hoje. Está aqui, ó, métodos contraceptivos já na sua tela. E o primeiro método contraceptivo que eu quero falar sobre com vocês é a tabelinha, ou o coito interrompido, na verdade, os dois juntos, tabelinha mais coito interrompido, uma coisa mais a outra. Vamos entender o que é isso e como funciona. E, claro, também abstinência sexual. Poderia colocar aqui mais uma seta, olha só, os três chegando aqui numa conclusão final. Volta aqui para mim rapidinho antes de eu falar desse gráfico que está aí. Gente, com certeza, a melhor forma de evitar ter bebê é não fazer sexo. Ponto final. Se você não faz, não tem como ter bebê. A não ser que você seja, né, uma pessoa que é imaculada e aí você acaba tendo um bebê. Não é isso que acontece normalmente. Então, a abstinência sexual, 100% de abstinência sexual, é sempre o melhor método contraceptivo que existe. Mas somos seres humanos e temos prazeres ao fazermos sexo. Então, dessa forma, é muito complicado você manter-se em abstinência sexual durante muito tempo. Então, existem algumas formas que a gente vai discutir aqui hoje na aula sobre como evitar ter bebê. É claro que tem algumas que são muito controversas, algumas que são muito curiosas, algumas são até engraçadas, mas nós precisamos falar de todas elas. Bom, primeira coisa que eu quero que você saiba e entenda, né, do que se trata. Coito interrompido. O que seria o coito interrompido, tecnicamente falando? É o ato de fazer sexo e durante ou antes da ejaculação, o homem, ele retira o seu pênis e ejacula fora do corpo da mulher. Isso é coito interrompido. O grande problema do coito interrompido é que as pessoas não conseguem interromper naturalmente a ejaculação. Ou o ato sexual é interrompido antes da ejaculação acontecer de fato, ou durante a ejaculação esse ato sexual é interrompido e aí já era um abraço, porque vai ter alguma quantidade de sêmen sendo jogada na hora que esse rapaz estiver retirando o seu pênis de dentro do canal vaginal de sua parceira sexual. Então, se o coito interrompido for de fato interrompido, né, antes de acontecer a ejaculação, a coisa até funciona um pouco melhor. Mas por que eu digo até funciona um pouco melhor? É porque antes, muito antes de acontecer a ejaculação, o homem, assim como a mulher, eles ficam umedecidos, eles ficam lubrificados. O homem produz um líquido que a gente falou na aula de sistema reprodutor, através da glândula de Cooper, que passa pela uretra, limpando todo o canal da uretra, para que os espermatozoides que vêm logo após possam passar e não encontrar um meio sujo com urina, talvez acidificado. Então, esse líquido que é passado pela uretra antes de acontecer a ejaculação, esse líquido ele pode carrear algum espermatozoide perdido de alguma ejaculação anterior que esse rapaz tenha tido. E aí, lá no começo, naquele esquenta ainda da relação sexual, nas preliminares, esse cara já teria uma certa quantidade de espermatozoide sendo levado para dentro do canal vaginal feminino, se já estiver acontecendo uma penetração naquele momento. Ou seja, não é algo totalmente controlável. Então, por isso, coito interrompido é muito pouco eficaz, por conta de toda essa problemática que envolve a feitura desse coito interrompido. Beleza? A abstinência sexual, foi o que eu falei para vocês, é o 100%. E aí vem a tabelinha. A tabelinha é o seguinte: é uma forma de tentar se evitar sexo ao longo de determinada época do mês, em que, teoricamente, a mulher esteja em seu período fértil. Eu vou explicar para vocês o que é o período fértil, tá? Mas já quero que você saiba o seguinte: falaremos de período fértil e não de dia fértil. Existe até um dia fértil, mas esse dia ele é estendido para trás e para frente por conta das características dos gametas do ser humano. Vem comigo aqui no slide para você ver isso. Seguinte, olha só. Aqui você vê uma bola, né, com vários dias marcados, que começa aqui no dia 1, veja você,
e vai até o dia 28, que está logo aqui atrás. Esse é o ciclo menstrual ou ciclo hormonal feminino. Ele dura 28 dias, como você está vendo. Isso não é uma regra. Tem mulheres que esse ciclo dura 30 dias. Tem mulheres que esse ciclo dura 29. Tem mulheres que esse ciclo dura 25. 28 é uma média, tudo bem? Então, eu vou escrever aqui, ó, é uma média de dias que esse ciclo dura. Como é que funciona esse ciclo, gente? A gente vai contar o primeiro dia do ciclo como sendo o primeiro dia da menstruação. Olha uma gotinha de sangue aqui que eu fiz, ó. Se a mulher sangrou nesse dia, hoje, por exemplo, hoje, sei lá, 8 de junho, deixa eu ter um número qualquer aí. Então, 8 de julho seria o primeiro dia do ciclo menstrual dela. Em média, as mulheres levam 5 dias menstruando, até o dia 5 daquele ciclo hormonal. E isso seria o período menstrual, a fase menstrual dela. Tudo bem? Então, volta aqui para mim. Olha, não se perca, não se perca. Principalmente vocês, rapazes, que às vezes confundem essas coisas. O dia 1 do ciclo menstrual feminino não é o dia 1 do mês. Senão, todas elas menstruariam do dia 1 até o dia 5. E aí, ninguém trabalharia ou viveria praticamente nesse período, porque nós dependemos, né, da força do trabalho feminino em várias esferas diferentes para que esse planeta gire. Elas ficariam muito debilitadas, muito, né, enfim, whatever. Até porque nem fica muito debilitado, mas não é assim. Não é do dia 1 ao dia 5. Não. Cada uma tem o seu ciclo. Beleza? Se no dia 8 de julho, que foi o exemplo que eu dei, acontecer a menstruação da mulher, nesse dia haverá ou será contado como dia 1 daquele ciclo menstrual. Beleza? Show de bola. Durante esse período, a quantidade de hormônios ela está sendo modificada, está sendo variada. Eu vou até marcar para vocês aqui, fazer esse relembramento, né, do que a gente já falou aqui em outra aula, de que o FSH vai subindo, vai aumentando. E aí o corpo daquela mulher vai se preparando para uma nova fase de proliferação de ovócitos. E aí isso vai se perdurar até chegar no 14º dia. O 14º dia do ciclo é o dia fértil, é o dia da ovulação. É exatamente o meio do ciclo. Se você parar para pensar, são 28 dias, então o 14º dia é o dia da ovulação. Vem aqui comigo no slide rapidinho, olha só. Então aqui, ó, 14 que você está vendo, é exatamente o dia da ovulação. É o dia que, se acontecer uma relação sexual sem camisinha e tal, pode acontecer a fecundação e pode haver a formação de um embrião e um feto depois, posteriormente. Tudo bem? Mas continua no slide comigo. Veja você que os dias férteis, eles estão sendo marcados, né, desde o 11, metade do 11, até o 16, lá na frente. Ué, por que isso, Feitosa? Por que tem esse espaço, esse gap grandão aí que você está falando? Volta para mim. Porque o espermatozoide, ele pode ficar vivo entre 2 e 3 dias dentro do corpo da mulher. Então, se o dia fértil dela foi hoje, mas se ela transou há 2 dias atrás, teve uma relação sexual há 2 dias atrás, com ejaculação dentro do corpo dela, esses espermatozoides podem estar vivos, paradinhos lá, ó, esperando o óvulo, o ovócito sair de dentro do ovário. E isso seria, né, crucial para a formação de um bebê. Então, 2 dias antes, 2 dias e meio antes, já consideraremos um dia ou um período fértil. E outra, o ovócito, quando ele é jogado para fora do ovário, ele pode ficar vivo em torno de 2 dias. Então, se o dia fértil foi hoje, se a ovulação foi hoje, e daqui a 2 dias ela ter uma relação sexual e houver ejaculação dentro do corpo dela, pode acontecer a gravidez, porque aí é o ovócito que vai estar lá esperando o espermatozoide chegar. Quando o espermatozoide chegar, pode haver a fecundação. Ou seja, vem aqui no slide comigo, são 1, 2, 3, 4, 5, em torno de 6 até 7 dias que seriam os dias férteis. Volta para mim. Então, se a família não quer ter filho, a família quer manter, né, aquele planejamento familiar que ela tem, e usa esse método,
como forma de controle de natalidade, nesse período, essa família normalmente, esse casal dessa família normalmente não tem relação sexual. Ou se tem relação sexual, usa camisinha. Ou se não usa camisinha, faz coito interrompido, numa tentativa de não ter filhos. E aí depois, nos dias que estão de azul, no nosso esquema, volta aqui no slide, nos dias que estão de azul no nosso esquema, nós temos relações sexuais acontecendo, não necessariamente com camisinha, desprotegidas por conta da possibilidade de não haver ovócito disponível na tuba uterina. Beleza? Volta para mim. Qual é o problema desse fenômeno aí, desse método? É difícil, Feitosa? Não, não é difícil, até porque hoje tem aplicativo no celular. Você baixa um aplicativo, tanto o homem quanto a mulher, marca lá o dia que começou a menstruar, e a partir daí é só acompanhar que o cachorrinho lá faz tudo para você. Cachorrinho, porque o aplicativo tem um cachorrinho. Tem vários, né? Mas é que o que eu conheço é esse. E aí, cara, é bem interessante até o aplicativo, mulher, você é mulher aí para saber, porque você vai colocando quais são as mudanças de humor que você tem ao longo dos dias, né, no aplicativo, e ele vai te dando algumas informações muito importantes, do tipo qual é o nível de hormônio que provavelmente você se encontra, se é importante ou não você fazer um controle desse ciclo com a utilização de pílulas anticoncepcionais. Enfim, tem bastante funcionalidade, vale a pena vocês verem isso. Mas tem famílias que usam o aplicativo para ver lá qual é o período fértil e poder ter relações sexuais sem se preocupar com camisinha. Bom, o que acontece? Qual é a problemática disso? Os hormônios que são os responsáveis pelo controle principal desse ciclo hormonal são hormônios hipotalâmicos, são o FSH e o LH. São hormônios que são controlados pela região do encéfalo da mulher, que controla suas emoções e sentimentos mais primitivos, que eu já comentei com vocês aqui em outra aula. São regiões, é uma região que controla a fome, a sede, o sono, o sexo, libido, né? E o sono. Falei sono 2 vezes? Falei. A raiva é o último. É uma região que controla essas 5 principais funções do nosso organismo. Se você está estressada demais durante esse mês, se você passou por grandes problemas e grandes estresses emocionais, fatalmente a quantidade de hormônios que você produz, ela ficará alterada. E essa alteração, ela pode se expressar numa modificação de qual é o seu dia fértil. Você pode antecipar ele se liberar mais FSH, você pode postergar ele um pouco mais se você liberar menos LH, enfim. A coisa pode degringolar, sair do controle do cachorrinho lá do aplicativo, e você que estava contando que seria de tal dia a tal dia seu período fértil, talvez ele esteja deslocado para um lado ou deslocado para o outro. E aí você acaba contando dias errados, tendo relações sexuais em momentos que você pode ter um filho, e aí você acaba tendo um filho fora do planejamento familiar. Então, fazer tabelinha no Brasil é algo muito hardcore. Primeiro porque envolve matemática, e a gente não sabe matemática, tá? Vamos ser real. Né? E a gente, que eu falo, é a gente, povo brasileiro, tá bom? Nós temos uma cobertura de pessoas que completaram o ensino fundamental, o ensino médio, de forma de qualidade, muito ruim. Então, parece brincadeira, mas é verdade. Fazer conta é muito difícil para o brasileiro. A gente vê isso nas provas do Enem, por exemplo. É a menor nota, matemática. E são alunos que estão, né, estudando pra caramba. Já é um problema por causa disso. Segundo problema, porque envolve libido, né? Cara, fazer esse método aqui envolve libido. Às vezes você está no período fértil, mas aí tanto a mulher do casal quanto o homem do casal querem ter uma relação sexual. Estão com aquela vontade, aquela coisa, né, de quererem ter uma relação sexual. E aí, cara, às vezes não tem camisinha na hora, às vezes não consegue controlar o coito interrompido, enfim. Muitos filhos nasceram de casais que faziam a utilização do método da tabelinha. E agora você já sabe como é que funciona. Vamos na sequência, olha para o slide. Quais são os outros métodos contraceptivos que a gente tem? Esses daqui são métodos de barreira, tudo bem? No seu concurso vai cair com esse nome, métodos de barreira. Métodos de barreira são aqueles que impedem o contato dos gametas, camisinha e diafragma. Então vamos ver como é que é. A camisinha você já sabe como é que é, você sabe exatamente aqui, ó. Essa é a camisinha masculina e essa daqui, essa não. Essa daqui é a camisinha feminina.
beleza? Camisinha feminina, ela tem 2 anéis, um é aberto, que seria esse maior aqui, e o outro é fechado, que é esse daqui, beleza? Então volta para mim. É como se fosse uma camisinha masculina, que tem um anel aberto, né, por onde o homem insere o pênis, e do outro lado, ao invés de ter um formato de biquinho, que é o caso da camisinha masculina, ela tem um outro anel, que é fechado, tampado. Ela vai ter que inserir esse anel no canal vaginal, com a sua mão mesmo, e vai colocar ele lá encostadinho no colo do útero. E aí, esse anel fechado, ele vai bloquear literalmente aquele cólon do útero. E aí, para o lado de fora, vai ficar aberto o canal, o anel, que é aberto de fato, por onde haverá penetração. E aí, não é indicado que se use 2 camisinhas, do tipo, a mulher usa uma e o homem usa outra. Porque aí você vai poder acabar tendo atrito de plástico com plástico, látex com látex, o que não é interessante. Então, se a mulher está usando a camisinha feminina, basta que o homem não use. Se o homem está usando a camisinha masculina, basta que a mulher não use. Beleza? É um método muito eficiente, gente. É um método muito eficiente. Muito eficiente porque evita o contato das mucosas. Então, não vai ter o contato da mucosa da glande, da cabeça do pênis, com o canal vaginal feminino. E aí, além de filhos, né, que podem ser evitados, também serão evitadas várias ISTs, que falamos em aula anterior a essa que você está assistindo agora. É um método polêmico, não posso deixar de falar isso. Por que é um método polêmico? Por conta da indicação religiosa de não se utilizar ela. Várias religiões, não cabe a mim aqui citar nem discutir sobre isso, elas indicam que não se utilize camisinha, por conta de alguns pressupostos, de alguns dogmas religiosos que elas a possuem. Biologicamente falando, que é o que me compete, cabe a mim dizer que esse ato ou essa prática de não utilização de camisinha, ela é danosa para a população humana, porque pode fazer com que algumas doenças sejam propagadas. Porque, vamos ser bem sinceros, a pessoa pode até não usar a camisinha, porque a sua religião pede para que ela não use. Agora, deixar de fazer sexo é algo bem complicado. Então, já que vai fazer sexo, biologicamente falando, é melhor que se use camisinha. Tudo bem? Volta para o slide. E aí a gente tem o diafragma, que é esse daqui. O diafragma, ele é como se fosse aí uma espécie de camisinha pela metade e que é usada pela mulher, tá? O diafragma, ele você vê aí, um círculo, né? De látex também. Ele é mais durinho do que a camisinha é mais mole. E ele tem essa abóboda aqui em cima que você está vendo, também de látex. Ele é inserido, volta aqui para mim. Ele é inserido no canal vaginal pela mulher e ele é encaixado lá dentro do útero. Quer dizer, dentro do útero não, desculpa. Lá dentro do canal vaginal, na parte de fora do útero, abraçando aquele cólon do útero. Dessa forma, pode acontecer relação sexual, vai ter contato de mucosa, porque se o homem não tiver com camisinha, vai ter contato de mucosa. Então, pode acontecer de ter alguma IST sendo passada. Mas, em relação à gravidez, ele acaba evitando, por conta de proteger o buraquinho do útero por onde os espermatozoides entram, para chegar até lá em cima onde fica o óvulo, o ovócito. Então, ele é um método de barreira que é contraceptivo, mas não é um método de barreira que evita a contaminação por alguma doença do tipo IST. Beleza? Seguinte, o diafragma tem uma curiosidade sobre ele. Ele pode ser colocado algumas horas antes da relação sexual. Então, você, mulher, que aí está pronta para o negócio, já vai sair, né, pensando e focada na possibilidade de acontecer aquilo. Se você quiser se proteger, você pega o diafragma e instala ele no seu colo do útero, que fica tudo ok. Algumas pessoas, algumas mulheres, elas usam também com espermicida. Então, pega o diafragma, bota uma pastinha dentro, um espermicida, bombando agora, e coloca lá na região interna da vagina. Dessa forma, é uma dupla proteção, porque vai ser uma proteção de barreira e uma proteção química também, já que esse espermicida é um gel que, quando o espermatozoide cai ali nele, ele morre. Tudo bem? Volta para o slide. Agora a gente vai para métodos químicos, contraceptivos químicos. Não são de barreira, mas são métodos
contraceptivos químicos. Nós temos aqui, olha, a pílula anticoncepcional, tá? Não está aqui nesse slide, está no próximo, mas tem a pílula do dia seguinte também. E aí vamos ver, o que tem na pílula anticoncepcional? Olha aqui, já está aqui embaixo. Progesterona e estrogênio. Ela previne a ovulação. Ela não deixa que aconteça a ovulação. Continua aqui no slide e veja comigo, você que nunca viu uma cartela de pílula anticoncepcional. Olha aí, ó. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Que isso, Feitosa? Aula de inglês? Não, cara. Sunday, Monday, Tuesday. Depois Wednesday de novo. O que é isso que você falou aí? Volta para cá. São os dias da semana, só que está em inglês ali. Acho que as nossas cartelas vêm em português. Aqui a gente pegou uma foto de uma americana. E aí, a mulher, dessa forma, ela sabe qual é a pílula que ela tem que tomar naquele dia. E aí, caso ela tenha esquecido alguma, essas marcações também ajudam ela a saber se ela esqueceu alguma. Né? Se for hoje quinta, ela pega a cartela. Eita caramba, a de terça-feira, a de quarta-feira ainda está aqui. É porque ela não tomou no dia anterior. Ela vai ter que tomar 2. Mas vamos entender como é que funciona essa pílula. Nessa pílula existirão 2 hormônios, como a gente viu ali, progesterona e estrogênio. O estrogênio, ele é um hormônio coringa, importantíssimo nesse momento. Se a mulher toma estrogênio, ela está, na hora que está tomando estrogênio, inibindo o FSH, que é um hormônio gonadotrófico produzido no hipotálamo dela. Quer dizer, na hipófise dela, que está no hipotálamo. E esse hormônio tem a função, o FSH, de estimular o ovário a ficar maduro. Quer ver? Olha aqui para mim no slide rapidinho. A gente estudou, em algum momento, que no ovário da mulher existem algumas células que são chamadas de células foliculares. Essas azuisinhas aí que eu estou fazendo para vocês. Essas células foliculares, elas são estimuladas pela chegada de um hormônio chamado de FSH. Quando o FSH chega nessa região, essas células elas aumentam de tamanho e ficam em maior quantidade também. Então você tem o desenvolvimento dessas células foliculares. É esse desenvolvimento de células foliculares que faz com que o ovócito primário da mulher, que é esse vermelho que eu estou fazendo aqui dentro, se desenvolva e vire o ovócito secundário, que é esse que está ali. Graças a esse desenvolvimento, que eu estou fazendo com uma seta vermelha para você, é que a gente pode ter, logo depois, a saída desse ovócito para o meio externo. No caso aí, para a tuba uterina, carregando até algumas células foliculares e o ovócito secundário ficando disponível naquela tuba uterina para que aconteça a fecundação. Ficou bem horrorosa a minha tuba uterina, deixa eu fazer ela mais bonitinha. Agora sim ficou mais bonitinha. Tá gordinha aqui, né? Ó, assim, ó, agora sim. Então a gente tem aqui a tuba uterina, olha só, do ladinho daquele ovário. Esse fenômeno que está sendo mostrado com as setas vermelhas é a ovulação. Quem faz isso acontecer, ou quem estimula isso acontecer, é o FSH, olha o sinal de mais aqui, ó, estimula isso acontecer. Quando o estrogênio é produzido pelo próprio corpo da mulher, o estrogênio é produzido por essas células foliculares aqui, ó. E aí a gente tem o estrogênio sendo lançado na corrente sanguínea, numa situação normal, tá, gente? Sem remédio. E esse estrogênio, ele inibe o FSH. Ele inibe justamente para que a mulher não tenha mais do que um ovócito sendo produzido, proliferado naquele mês. Quando você, mulher, toma uma pílula com estrogênio, volta para mim, você inibe diretamente aquele FSH. Isso faz com que não haja nenhum ovócito ficando maduro naquele mês. Para você aí, homem, que não conhece muito bem como é que funciona isso, ou mulher ainda também que não conhece, você toma a primeira pílula daquela cartela no primeiro dia da menstruação. Essa cartela costuma ter 21 pílulas, mas pode ser uma cartela de 28 também. Vou falar a diferença das duas já já. Na cartela de 21 você toma desde o primeiro dia, quando chega no 21º você para de tomar. Você ficou 21 dias sem proliferar o seu ovócito. E isso é muito bom, porque você não vai ter filho já que não teve ovulação. Aí você para de tomar, espera uns 5 dias e vem a menstruação. Na cartela de 28, a mulher ela toma ininterruptamente
essas pílulas. E aí, ela quando chega no 29º, que aí seria o primeiro dia do próximo ciclo, ela já emenda outra cartela, tá? Já começa outra cartela. Se ela fizer isso, ela não vai menstruar. O útero dela vai ficar entumecido e ela vai ficar com ele ali daquele jeito, sem acabar menstruando. Mas como assim, Feitosa? Por que o útero fica entumecido? Por causa da progesterona que se encontra nesse remédio. A progesterona ela serve para fazer o útero não ficar atrofiado, para fazer o útero entumecer-se e manter o seu ciclo normal que ele mantém, que ele possui ao longo de uma situação tradicional de ciclo menstrual da mulher. Então a progesterona está presente também para isso, para fazer esse útero ficar entumecido. E aí, esse remédio tem uma alta eficiência quando ele é tomado de forma correta. Se a mulher toma vai para a balada e vomita, bebeu demais e vomita, ela vai ter que tomar outro remédio, por conta de ter perdido aquele remédio. Não, mas foi há pouco tempo, antes dela passar mal. Então tem que tomar cuidado com isso também, tá? E outra coisa importante, é legal que você, mulher, tome sempre na mesma hora. Então, todo dia, sempre na mesma hora, que é para poder acostumar o seu corpo, naquele momento, vai receber uma certa dosagem de progesterona e estrogênio. É uma dosagem muito pequena, tá, gente? A diferença entre as marcas de remédio, inclusive, é essa. Qual é a dosagem que você acaba recebendo? Se é maior ou se é menor, e por aí vai. Ok? Funciona, Feitosa, esse remédio? Funciona, cara, funciona bastante. Algo a mais do que 95% de eficácia, o que é muito bom, né? Volta aqui no slide, rapidinho, ó. Mais do que 95%, maior que 95% de eficácia, é algo muito interessante. Sobretudo, se você junta isso, tá? Se você junta esse fator com camisinha. Ah, cara. Aí, volta para mim. Só se a criança for MacGyver. Se a criança for MacGyver, a mãe tomando pílula e o pai usando camisinha ou a mãe usando camisinha, aí a coisa fica muito complicada para o bebê. Aí é porque ele não vai vir mesmo. Porque aí você chega a praticamente 100% de eficácia. Eu não digo 100%, eu sempre digo praticamente porque, cara, biologia é fogo, né? Tudo é possível, tudo é possível. A mulher tá tomando pílula, a camisinha estoura e a pílula, sei lá, deu algum problema. Houve uma época aí, vale a pena contar isso para vocês, que teve um problema, cara, com um remédio famoso, de um laboratório famoso, claro que eu não vou citar nome, mas você joga no Google, você vai saber. Um lote inteiro do remédio, ele foi levado para as farmácias e dentro era farinha, não era remédio. É porque ao longo dos processos de produção, você precisa fazer alguns testes. A gente falou disso na nossa aula de método científico. E aí tem um teste duplo cego e tem um teste placebo que é feito, enfim, em que você tem que dar remédio de farinha para algumas pessoas ou para alguma cobaia para você ver se realmente funciona o original. Cara, sei lá o que aconteceu direito, tá? Mandaram pílula de farinha para as farmácias. As mulheres foram às farmácias, mulheres que estavam acostumadas a tomar esse remédio, compraram os remédios, tomaram os remédios, tiveram relações sexuais com seus maridos e estão aí muito bem, obrigado, agora com vários filhinhos, cuidando desses filhinhos. São os filhos da pílula de farinha, porque elas não sabiam que estavam tomando farinha, literalmente. Deu de indenização, deu uma treta violenta, deu várias coisas sobre isso. Mas vamos lá, volta para o slide. Sequência disso, chegamos na pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte. E também tem aqui, ó, o DIU e a prevenção da implantação. Vamos primeiro para a pílula do dia seguinte. Volta para mim. A pílula do dia seguinte, ela tem várias apresentações na farmácia. Várias apresentações nos remédios que você compra. Tem uma que é uma pílula só, que a mulher toma, uma só, pô, e acabou. Tem uma outra que são 2 pílulas, que ela toma uma hoje, toma outra amanhã. Mas como é que funciona isso? Teve uma relação sexual, acha que teve fecundação, né? Ou a camisinha estourou, ou a pessoa estava embriagada e não lembra o que aconteceu, sei lá, estou inventando. Enfim, teve uma relação, ou foi um estupro, ok? Teve uma relação sexual e a pessoa acha que engravidou, não quer engravidar. Então, ela vai e compra esse remédio, essa pílula, no dia seguinte. Essa pílula, ela tem uma alta taxa de progesterona e estrogênio. Muito alta. Uma bomba de progesterona e estrogênio. Literalmente. Quando a mulher toma essa pílula, ela recebe essa bomba de hormônio feminino, o útero dela
entende que tem que se desenvolver muito rápido, porque a progesterona tem como principal função, durante o ciclo hormonal, o entumecimento do útero. E o útero responde. O útero dela responde, entumece, fica super grande, cheio de vasos sanguíneos dentro, prontinho para receber o bebê. Só que é uma pílula só que ela tomou. Então, logo nos dias seguintes, após ela tomar aquela pílula, ela não recebe mais hormônio. Então, ela experimenta uma queda de progesterona. E na mulher, no ciclo hormonal feminino, experimentar uma queda de progesterona significa dizer para o útero: útero, vai embora, descame, derrame-se todo para fora do corpo. E é isso que acontece. Ela tomou uma pílula só, foi uma bomba de progesterona, o útero respondeu crescendo, no dia seguinte não tiveram mais progesterona, então o corpo dela entende que está na hora de descamar o útero. Então, vamos lá, se houve uma fecundação hoje, no dia seguinte a mulher toma essa pílula, 1, 2, 3 dias depois vem a menstruação dela, vem bombando a menstruação, derrama tudo. Se já tiver tido implantação naquele útero, o embrião foi embora. Nem aspas eu usaria. O embrião foi embora. Vai ser jogado ralo abaixo. Beleza? Agora, se o embrião ainda não se implantou, se o embrião ainda está vindo rolando pela tuba uterina e já houve a descamação, quando ele cair no útero, não haverá subsídios para que ele faça a nidação, para que ele se fixe na mãe. Então, ele também vai ser jogado de ralo abaixo. E aí a gente tem um método contraceptivo de emergência por conta de um erro ou de alguma problemática que aconteceu durante alguns dias anteriores. Então, a pílula do dia seguinte, na verdade, ela vai funcionar no dia seguinte do dia seguinte, ou nos dias seguintes do dia seguinte, digamos assim. E claro, vale a pena dizer, você tem um período que você pode tomar essa pílula no dia seguinte, beleza? Para que seja algo mais seguro para você, mulher. Eu digo mais seguro porque até tomando da forma normal, ela não é tão segura para a sua saúde. Porque você promove uma forçação de menstruação no momento que não era dentro do seu ciclo para que você menstruasse. Então, não se pode abusar da pílula do dia seguinte. Ah, esse ano eu tomei 20 pílulas do dia seguinte. Caraca, pelo amor de Deus, tá tudo errado. Você está transando e está tomando pílula no dia seguinte para poder consertar os erros que eventualmente tenham tido, aí você vai alterar com certeza o seu ciclo por inteiro, vai alterar hormônios hipotalâmicos, vai alterar o seu ciclo uterino, pode fazer com que o seu útero tenha problemas associados a essa descamação contínua intensa. Então, não faça isso, beleza? É um método emergencial para em situações inusitadas que tenham acontecido. Bom, e aí, volta para o slide. Tem o DIU, que se chama dispositivo intrauterino. Dispositivo intrauterino. Como se fosse uma pistola que é atirada dentro do útero da mulher. Eu ó, quem está olhando aí no slide, é esse que está no desenho aí, ó. Quando eu estou escrevendo aqui, ó. Uterino, tá vendo esse negócio aí? Ele entra fechadinho. Essas duas hastes aqui, ó, elas ficam fechadas. Ele entra, aí é puxado esse gatilho aqui, ó, isso aqui é um gatilho. Tá? E aí, quando esse gatilho é puxado, ele abre, tipo um guarda-chuva. Literalmente como um guarda-chuva. Abre lá dentro do útero. E aí fica daquele jeito aí, ó, que você tá vendo. Tá vendo? DIU de cobre é um DIU muito comum. E aí ele fica dentro do útero da mulher, com essa espécie de cordinha aqui para fora, que pode ser usada depois para se retirar. Volta para mim. Ele é um método que funciona bastante porque ele impede que o espermatozoide consiga chegar até o ovócito que está lá na tuba. Enquanto o espermatozoide está subindo, ele encontra o DIU e aí ele não consegue passar por aquela região. Alguns DIUs, eles são também besuntados com espermicida, e isso faz com que o espermatozoide morra, sendo também um método químico, um método contraceptivo químico. O DIU ele pode ficar dentro do corpo da mulher em torno de 5 anos. Né? Pode ser até um pouquinho menos, dependendo do DIU que está sendo usado. E aí depois ele tem que ser retirado e um novo DIU tem que ser instalado. Mas ele é um método também bastante efetivo, desde que não haja rejeição pelo útero da mulher a esse DIU que a gente está vendo. Tudo bem? Muito bom, então falamos aí dos principais métodos de barreira, depois dos principais métodos químicos, e agora a gente vai finalizar com os métodos definitivos de contracepção. Volta para o slide, olha quem está aí,
estamos falando de vasectomia. Em cima e embaixo estamos falando de ligadura tubária ou ligadura de tubas. Então tá aqui os dois, vasectomia e ligadura de tubas. Vamos lá, meninos. Como é que funciona uma vasectomia? Olha aí, ó, olha o desenho. O médico vai fazer um corte do lado do saco escrotal. Isso aqui é um cortezinho, bisturi. Vai pegar o saco escrotal da pessoa, isso é com anestesia, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, mas local mesmo. E aí vai abrir um cortezinho. Quando abrir o corte, o médico vem com esse ganchinho aqui, ó o ganchinho, e vai puxar aqui para fora o canal deferente, que é o canal que leva o espermatozoide que está no epidídimo. Isso aqui é o epidídimo que eu estou pintando, esse chapéuzinho em cima do testículo, né? O testículo está aqui, ó, e aí o espermatozoide fica dentro do epidídimo. Então o médico puxa aqui para fora o canal e olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Ele corta aquele canal, corta um pedaço mesmo. Aí amarra uma ponta aqui e amarra outra ponta aqui e deixa sem se tocar aquelas duas regiões. Acabou. Vai fazer a sutura, que é a costura do saco escrotal, e o cara já vai estar de boa, tranquilo logo depois. Volta para mim. Ele pode ter filho, Feitosa? Não. Não pode mais. Ué, caramba. Ele pode ejacular, Feitosa? Pode. Porque a ejaculação masculina tem espermatozoide, que está dentro do epidídimo. Mas tem sêmen, que é produzido na vesícula seminal, que está acima da onde foi o corte. Tem líquido prostático, que vem da próstata, que também está acima dessa região. Tem o líquidozinho viscoso, na hora das preliminares, que sai antes, que é da glândula de Cooper, que está depois também. Ou seja, meninos e rapazes e senhores, fazendo vasectomia, durante a relação sexual, todos os líquidos que vocês estão acostumados a liberarem serão liberados. Igualzinho, nada muda. A diferença é que não vai ter células dentro. Os espermatozoides ficarão dentro do epidídimo lá, presos, trancados, engaiolados para todo sempre. E vai explodir? E vai ficar lá dentro crescendo e explode? Não, né? Pelo amor de Deus. Eles vão ser produzidos, normalmente, vão ser armazenados no epidídimo, e aí depois o corpo vai destruindo os macrófagos, as células de defesa vão destruindo essas células germinativas que ficaram lá dentro. E aí você só vira um ciclo fútil. Produz e destrói, produz e destrói, produz e destrói. Sacou? Só isso. Não tem inchaço de testículo, nada disso não. Você continua podendo ejacular normalmente. Tá? É reversível, Feitosa? Olha, é difícil reverter, mas pessoas famosas, até da política mesmo, já falaram pra gente aí recentemente que foi possível reverter. Para fazer a reversão, você vai precisar cortar ali perto do local, pegar os dois canais, desamarrar, ligar e fazer uma ligadura, uma costura desses vasos. E aí, teoricamente, você reverte uma vasectomia. Mas quando o indivíduo faz vasectomia, supostamente, ele não quer ter mais filho. Então, não é algo que é comum uma pessoa ir lá pedir para desfazer uma vasectomia. Até porque, se você é jovem, sei lá, tem menos de 30 anos, ou menos de 40 que seja, você chega no médico querendo fazer vasectomia, no urologista, ele vai conversar com você seriamente. E provavelmente ele não vai fazer essa vasectomia. Justamente porque, se você ainda não tem filho, enfim, tem toda uma análise, uma anamnese que é feita pelo médico para ajudar você a tomar a melhor decisão. Porque, às vezes, imbuído de uma vontade, não quero ter filho, acabou, não sei o quê, terminei com aquela fulana, sei lá, não sei o quê, e aí você não quer, aí você chega no médico com essa raiva, querendo tomar uma atitude que é definitiva, sem pensar. O médico vai fazer você pensar. Né? Agora, você tem 50 e tantos anos, já tem 3 filhos, ou 4 filhos, 6 filhos, 8 filhos, 20 filhos. Você é um Mr. Catra, pelo amor de Deus, saudoso Mr. Catra. E aí você não quer ter mais filho. Aí você chega no médico e fala, olha, eu quero fazer a vasectomia. Aí é quase que um favor ao seu dinheiro, ao seu bolso, à sociedade, você parar de colocar filho no mundo. E aí você faz vasectomia. Tudo bem? Volta para o slide. A gente chega, então, aqui, olha, na ligadura tubária. Ligadura tubária é algo muito parecido, mais invasivo, porque acessar a tuba uterina feminina é algo que é mais complicado do que acessar o canal deferente masculino. Mas a coisa é bem parecida, tá vendo? Olha, o roxinho é o ovário, que eu tinha até feito para você ainda agora no slide, olha, o amarelinho é a tuba uterina. Já viu o que aconteceu?
cortaram e amarraram, olha aí. Amarrou aqui, amarrou aqui. Tem que ser os dois, tá? É igual no homem, tem que cortar de um lado e cortar do outro. Não adianta você deixar um testículo funcionando e o outro cortado. Assim como não adianta você deixar um ovário cortado e o outro não. Então aqui, ó, cortou e amarrou. Desse jeito aí. Acabou. Aquela mulher, teoricamente, não vai ter mais filhos. Volta para mim. É muito comum né, no jargão popular, fala assim, e aí, você ligou? Aí a mulher fala, sim, liguei, depois do terceiro filho, não queria ter mais filho, ou então depois do segundo filho, não queria ter mais, aí liguei as tubas uterinas. Isso é ligadura de tubas uterinas. Tudo bem? Queridos, falamos então de todos os métodos contraceptivos que você precisava saber. A partir de agora, a gente já parte para a nossa última aula, que vai começar daqui a pouquinho, sobre drogas e seus efeitos. E a gente vai falar dessa problemática que é bem comum na nossa sociedade. Então, sobre métodos contraceptivos, acabamos tudo, era o que você precisava saber. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, @DCFeitosa, @o Reis da Biologia, que é o professor Daniel Reis, e @professor Rafael Lira, prof. Rafael Lira, que aí você vai falar diretamente com a gente e também no nosso fórum, tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.